Então, meu irmão, eu preciso te falar a verdade. Aqui no canal eu vou falar e defender a fé da Igreja Católica. Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero falar com nossos irmãos protestantes. Porque eu percebi que o meu canal vem recebendo uma grande quantidade de visualizações desses nossos irmãos. Como eu sei? Ora, pelos comentários. E a gente sabe que muitas pessoas assistem vídeos e não comentam. Então, seguindo essa lógica, o número de visualizações deve ser significativamente maior do que o número de comentários. E foram muitos comentários. Mas eu não acho isso ruim, não. Pelo contrário, eu acho no mínimo interessante. Mas antes da gente continuar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu compartilho aqui com vocês. Mas continuando. Claro que alguns comentários vêm de maneira mais ríspida, já outros são bastante educados. Normal, é assim mesmo. Eu também não esperava nada diferente disso. Alguns citam a Bíblia falando das Escrituras, da fé, que Jesus foi quem morreu para nos salvar, como se nós crêssemos em algo diferente. Aí isso me fez pensar, será que eu estou me expressando direito? Por exemplo, quando eu falo que para nós católicos a fé verdadeira é a fé da Igreja Católica. Eu não estou dizendo que a fé é na Igreja Católica, mas é da Igreja Católica. Percebe a diferença? Em outras palavras, eu estou dizendo que nós cremos naquilo que a Igreja crê. Que nós acreditamos naquilo que ela acredita. Caso contrário, aí sim a gente estaria caindo em idolatria. A minha intenção aqui é, além, claro, de ajudar os nossos irmãos católicos a conhecer melhor a própria fé e com isso ir aprendendo junto, mas é também ajudar aquele irmão protestante que tem interesse em conhecer melhor a nossa fé, seja com o intuito de conversão ou não. Bom, sei lá, talvez eu também me deixei levar por essa defesa mais incisiva em alguns momentos, porque eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguém criticando a nossa igreja de forma injusta, eu acabo sim me sentindo ofendido também. E talvez no ímpeto de querer defender a nossa fé, eu também posso me exceder. Mas o que a gente não pode perder de vista é talvez o principal objetivo do ecumenismo segundo a visão católica, que é ajudar esses irmãos a voltarem para casa. Então, quando o irmão protestante cair no meu canal, mesmo que por acidente, ele deve se sentir acolhido e não ofendido. Porque, como eu acabei de falar, não é nada legal a gente estar ali se distraindo, assistindo alguns vídeos aqui no YouTube e de repente cai num vídeo que ao invés de distrair ofende, ou ao invés de distrair irrita. Quantas vezes eu fiquei realmente aborrecido com algumas coisas que eu vi e ouvi de algum influenciador, seja ele protestante ou ateu. Mas hoje eu estou enxergando essas coisas um pouco diferente. E ter criado o canal aqui está me ajudando com isso. Hoje eu vejo que essas pessoas só repetem aquilo que elas foram induzidas a acreditar. Elas não conhecem realmente a nossa fé. Tem um seguidor aqui do canal que no comentário de um outro vídeo, ele fez uma citação de Fu Tongxin, que foi um grande bispo da nossa igreja. Eu achei fantástico. A citação é a seguinte: não existe mais de 100 pessoas nesse mundo que realmente odeiem a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que elas pensam ser a Igreja Católica. E já que eu me propus a criar um canal com conteúdo católico, eu não posso esquecer dessa realidade. Porque no final não se trata de uma disputa de qual a igreja vai salvar mais pessoas.
Se trata, na verdade, daquilo que a gente acredita ser o caminho correto para nos levar de forma mais segura ao encontro com o Pai. Então, meu irmão, eu preciso te falar a verdade. Aqui no canal eu vou falar e defender a fé da Igreja Católica. É a proposta do canal, não tem como fugir disso. Isso já é diferente na minha vida pessoal. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que não são católicos. Amigos queridos, pessoas da minha família, inclusive. E é lógico que eu não fico o tempo todo falando de religião, nem tentando converter todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas aqui no canal eu tenho um foco, falar da nossa fé. Então vamos lá para todo aquele que estiver realmente interessado. Vamos começar literalmente do início. Por que a igreja é católica apostólica romana? Vamos entender, de uma forma resumida, o significado de cada uma dessas palavras. A palavra católico tem origem no grego, katolikos, que é a junção de dois termos. Kata, que significa sobre ou junto, e olos, que significa inteiro, todo ou total. Juntando os dois termos, teríamos algo como o que abrange tudo ou o que reúne todos. Embora a tradução mais comum, até porque resume em uma única palavra, é universal. O termo católico foi usado pela primeira vez na carta de Santo Inácio de Antioquia aos esmirnenses, escrita por volta do ano 110 d.C. Nessa carta, Santo Inácio afirma que onde apareça o bispo, ali esteja o povo, assim como onde estiver Jesus Cristo, aí esteja a Igreja Católica, se referindo à universalidade da Igreja fundada por Cristo, e confirmando assim aquilo que nós católicos sempre falamos, mas que os protestantes não aceitam, que sim, a Igreja Católica foi fundada pelo próprio Cristo, sobre os apóstolos. E aí então a gente vai para a segunda palavra, apostólica. Apostólica, por sua vez, se refere à ligação direta da Igreja com os apóstolos de Jesus e também da transmissão ininterrupta da sucessão apostólica até os bispos de hoje. Isso nos garante que a Igreja de hoje é a mesma fundada por Cristo há 2000 anos atrás, preservando a mesma doutrina, a mesma fé e ainda com o mesmo objetivo, que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Missão dada pelo próprio Jesus, como falamos. Mas vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica. No número 857, o Catecismo nos ensina que a Igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos. Não pelos apóstolos, mas sobre os apóstolos. Só para deixar bem claro, para depois não dar confusão. E isso em 3 sentidos. Primeiro, foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. E terceiro, continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Por fim, a palavra romana está relacionada à localidade, região onde por muitos séculos os cristãos foram perseguidos e martirizados, onde Pedro e Paulo pregaram e foram assassinados. Roma era a capital do império e o centro político, cultural e religioso da época. Logo, era um lugar estratégico para a missão universal da Igreja. Isso fez com que a Igreja de Roma se tornasse um ponto de referência e de unidade com as demais igrejas.
permitindo então que a Igreja Católica se espalhasse por todo o mundo conhecido da época, tornando-se assim verdadeiramente católica, ou seja, universal. Ser romana ainda significa estar em comunhão e obediência à sé de Pedro, por consequência, ao bispo de Roma, o Papa. Enfim, em poucas palavras, a Igreja é católica porque é universal, apostólica porque descende dos apóstolos e romana porque está ligada à sé de Pedro, que está em Roma. Legal, né? Deu para dar uma clareada? Então eu vou insistir. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, curte, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida sobre o vídeo ou alguma sugestão de tema para a gente conversar por aqui. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.